Nesse momento nós vamos ministrar aqui a palavra de Deus, e a palavra de Deus é respondendo um questionamento. Qual questionamento? Estamos vivendo já a grande tribulação? E aqui eu quero dizer que eu estou respondendo a nossa irmã Michela. A Michela é membro da nossa igreja, e ela perguntou: pastor, estamos no quinto selo do Apocalipse? Vamos responder a pergunta então. Estamos vivendo a grande tribulação? Mateus 24, de 7 a 8, se você quiser abrir a sua Bíblia aí comigo, Mateus 24, de 7 a 8, Jesus está dizendo: portanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, olha o plural, fomes, pestes, terremotos em vários lugares do mundo. Mas todas estas coisas são o princípio das dores. Preste atenção, princípio, não as dores. As dores aqui nós podemos entender como as pragas e o juízo final do Apocalipse, ou seja, a grande tribulação. Na escatologia pré-milenista, nós entendemos que as dores são ou é a grande tribulação que há de vir sobre o mundo. E lá não fala de morrer 15 mil pessoas, que nem já morreu com o coronavírus. Lá fala de, por exemplo, cair uma estrela do céu, chamada Absinto, e numa única pancada ela tira 1/3 da vida dos habitantes da Terra. Se isso acontecesse hoje, seria 2,3 bilhões de pessoas mortas. Então nós tecnicamente não estamos vivendo o Apocalipse, embora deixar um pouco alguns irmãos preocupados, né? Vai passar um cometa aí, um meteoro aí, que se ele caísse, ele afundava um continente, né? Mas parece que vai passar um pouco, não tão perto assim, a ponto de, né, causar um impacto com a Terra. Mas se acontecesse, né, levaria 1/3 da vida humana, ou até toda a vida humana, à extinção. O que isso mostra para nós? O que Deus mostra com isso? Gente, isso mostra que nós não somos nada. Tem um vídeo muito antigo aí no YouTube. Você escreve lá no seu YouTube, no procurar do YouTube, escreve lá, causas de extinções da vida humana, ou 10 motivos que pode levar a vida humana ao fim. Tem um documentário, não sei se é da BBC, não sei se é da CNN, mas é internacional, já traduzido. E lá, os motivos que pode levar a humanidade à extinção são enormes e vários. Se o ser humano tivesse noção da pequenez que ele é, que ele significa, nós não seríamos tão jactanciosos, seríamos mais humildes, mais bons com o próximo, mais cooperativos em relação à sociedade. Nós não seríamos tão egoístas que nem nós somos. Nós, literalmente, pessoal, não somos nada. A Bíblia já fala isso. A vida do homem é como a erva. Seca-se a erva, murcha-se a flor e acabou. A vida do homem é como uma brisa, que aos primeiros raiares do sol, acabou a vida humana. Então, nós precisamos entender a finitude da vida humana, a pequenez da vida humana, a nossa insignificância diante da realidade existencial. E honrar a Deus, buscar a Deus acima de todas as coisas. Então, respondendo à questão da nossa irmã Michele, que é a nossa reflexão desta noite, nós não ainda entramos na grande tribulação. Nós ainda estamos no princípio de dores. Tá ok? Olha que interessante. Quando teve o tsunami em 2004 na Oceania, com um impacto quase 300, foi um impacto de rochas, né? Quase 300 mil pessoas morreram numa noite. 300 mil pessoas. Nós não sentimos aqui no Brasil, porque o brasileiro que morreu é porque estava passando férias lá nas ilhas. Mas não teve morte aqui. Mas para quem viveu ali foi um apocalipse. 300 mil pessoas vieram a óbito. Ainda morre gente até hoje lá, depois de 16 anos, né? Foi 2004, né? Depois de 16 anos, ainda temos pessoas morrendo, sofrendo naquela região. Então, houve grandes maremotos, houve outras pestes, tá certo? Que está acontecendo hoje no mundo, que já tirou milhares de vidas. Acredita-se que talvez esse coronavírus pode tirar aí 200, 300 mil vidas. As estatísticas de alguns cientistas, né? Se nada acontecer, é possível que isso seja uma fatalidade real.
O que nós precisamos entender diante disso? Que Jesus está voltando. O que a Bíblia está dizendo aqui é que estes sinais seriam anteriores à volta de Jesus, ao arrebatamento da igreja. Seriam sinais para aqueles que estivessem vivendo isso. É sinal. Jesus mandou olhar para a figueira. Jesus mandou olhar para os tempos. Jesus mandou olhar para as guerras, para os terremotos, para as pestes. Ele mandou nós olharmos para os sinais. E ele ainda fala: insensatos, vocês veem o tempo mudando e sabem que vai chover, não percebe que o mundo está acabando? Então nós precisamos entender que realmente aquilo que Jesus falou há de acontecer, porque é bíblico. Eu vi uma charge obtusada de um ateu. Então tinha lá vários religiosos, né? Padres, pastores, muçulmanos, todo mundo assim, apreensivo, e um cientista lá, e todo mundo: pelo amor de Deus, arruma cura aí para nós, como se a ciência fosse salvar o mundo, e nós, os religiosos, ignorantes, somos impotentes diante do fato. A realidade é o seguinte: nós, religiosos, somos os mais preparados para uma epidemia, para uma pandemia, para uma catástrofe, porque estamos esperando. Nós somos temperados para viver esse momento. Pelo menos os crentes de verdade não vão ficar em pânico. Não vão no mercado comprar todo o papel higiênico do mercado, né? Até hoje a gente não sabe para que eles compram tanto papel higiênico, né? Ninguém sabe para que tanto papel higiênico. Mas o fato é que a gente não vai ficar desesperado aí, agonizando, alucinado, né? Que nem loucos, porque nós somos cientes. Primeiro, que isso viria. Segundo, nós sabemos para onde nós vamos. Se nós morrermos aqui hoje, se caso o vírus nos matar, nós sabemos para onde vamos. Nós estamos indo para o céu. Tá ok? E uma hora ou outra, todos morreremos. A pessoa está desesperada. Gente, se não me engano, viu, Emerson? Se não me engano, morre por ano quase 500 mil pessoas com gripe. Gripe comum. O grande problema desse vírus, que está aí e causa desesperos nas autoridades, é que ele não é mortal. Pastor, mas como assim? Você já matou 15 mil? É que ele pode ser prevenido. Se tiver o aparelho de respirador e a pessoa não tiver outros problemas de saúde, levar ela para o hospital e botar no respirador, passa o tempo ali, ele é curado. Então, quer dizer, tecnicamente é um vírus que não era para matar. Ele era apenas para causar uma pneumonia grave, que leva para o hospital, trata. Mas o problema é que Rio Preto, por exemplo, que é uma cidade top na saúde. Vocês sabem que em Rio Preto nós estamos à frente de muitas cidades no Brasil. Vem gente de São Paulo para se tratar aqui. Só que você vai lá no hospital de base, na Santa Casa, vê aquele monte de gente no térreo do hospital, aquilo tudo é gente esperando leito para UTI, leito para internação. Quer dizer, não tem leito para internar, não tem leito para UTI. Rio Preto já está faltando 100 leitos. Se precisar internar 200 riopretenses de hoje para amanhã, não tem leito. Essas pessoas terão que morrer porque não tem como salvá-las. Não há o respirador para colocá-las na UTI e fazer o tratamento intensivo. Então, por que os prefeitos, os secretários estão tão desesperados, as autoridades? Porque eles querem tempo para tratar. Porque é trágico você ver uma pessoa morrendo sabendo que há tecnologia para salvá-la, mas que o recurso não está disponível porque não estava esperando aquela quantidade de pessoas. Por isso que a quarentena é importante. Por isso que estarmos em casa agora, nesse momento, é relevante, é importante. E a igreja, como parte da solução, deve ficar em casa e deve cooperar com isso. Voltando para a questão bíblica, estamos na grande tribulação? Segundo nós, pré-milenistas, não, porque ainda é o princípio das dores. Outro texto que eu quero que você leia comigo, se você puder pegar sua Bíblia em casa, é 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10. 1 Tessalonicenses 1,10 diz assim: e esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Então, olha que coisa interessante. O texto de 1 Tessalonicenses, e os tessalônicos estavam esperando a volta de Jesus naqueles momentos. Então, Paulo escreve e fala: olha, antes de acontecer a ira futura, o Senhor voltará.
e nós seremos livrados da ira futura. E aí Paulo vai explicar os sinais, vai falar também um pouco desse princípio das dores, vai falar que haverá guerras, pestes, etc. e tal, apostasia. Então ele vai dar os alertas. Mas aí ele vai deixar claro que Jesus voltará para a igreja, arrebatará a igreja para livrá-los ou para livrar-nos da ira futura. Então, a igreja vai passar pela grande tribulação, segundo essa visão que eu compartilho e que nós estamos aqui pregando nesta noite. Não, a igreja não irá passar pela grande tribulação. Ok? Então fique em paz. Pastor, mas e aí? Calma, querido, calma, fique em paz. Nós temos que ter paz nesse momento, nós temos que ter tranquilidade. Eu, como pastor, estou à disposição. Se você quiser a minha visita, você pode até ter o coronavírus. Há jeitos para te visitar sem pegar coronavírus. Nós sabemos disso. Eu tenho orientação de pessoas da área da saúde que já me orientou como eu devo fazer, como eu devo proceder. E eu, como pastor, estou informado sobre isso. Não vou abandonar minhas ovelhas, tá ok? Vou visitá-las, vou estar com elas no momento de dor e sofrimento, porque se nós passarmos pela tribulação aqui momentânea, que é esse princípio de dores, nós vamos passar juntos, vamos vencer juntos, porque Deus vai nos dar força para passar esse momento. Ok? A igreja, com certeza, sairá mais forte do que quando entrou nessa pandemia. Porque quando Deus operar, e está operando já através da vida da igreja, Ele mostrará a sua graça. Ele não nos abandonou, Ele está conosco, Ele vai nos dar uma solução, Ele vai nos dar um escape, porque Deus é fiel, Ele não abandona os seus filhos. Então, amados, eu quero passar aqui uma cronologia rápida do que nós acreditamos que são os eventos escatológicos finais. Não se preocupe de anotar aí desesperadamente, pode entrar em contato pelo meu WhatsApp, tá? Depois você pode falar comigo, é 17 98817 8448. Eu vou editar essa live, aí eu coloco aqui certinho no meu WhatsApp, mas pode me chamar aqui no Messenger do Facebook ou ali pelo Instagram, né? Chama ali, a gente manda para vocês tudo. Fica tranquilo, isso aqui eu tenho um PDF montadinho, explicadinho, não precisa se preocupar. Mas como é que nós entendemos? Bem, antes de começar a grande tribulação, 1 Tessalonicenses 4, 14 a 17, Paulo fala que nós não devemos ser ignorantes, e ele fala do arrebatamento da igreja. Os mortos ressuscitarão primeiro, e os que são de Cristo, logo em seguida, os corpos serão transformados e arrebatados aos céus. 1 Coríntios 15, de 51 a 52, fala que vai ser num abrir e fechar de olho, instantaneamente, e nós estaremos com Cristo. Então, aí o arrebatamento da igreja. Primeira questão. Logo em seguida, nós vamos ter o tribunal de Cristo, que aí essa igreja que foi arrebatada vai ser galardoada por Jesus. Confira se quiser depois, 1 Coríntios 3, de 13 a 15, e 2 Coríntios 5, 10. E logo em seguida, ao tribunal de Cristo, que não é para julgamento, nem para condenação, porque Romanos 8,1 diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação. Nós estamos livres da condenação. Então aí, esse tribunal é para galardoamento. Então você que trabalhou, você que evangelizou, você que pregou o evangelho, você que fez a obra de Deus, você que ajudou, você além de tudo, porque para mim é um privilégio fazer a obra de Deus, você vai ser galardoado. Então, junto ao arrebatamento da igreja, tribunal de Cristo, e aí vem o que nós chamamos de bodas do Cordeiro. A bodas do Cordeiro é uma ceia que haverá no céu, aonde Cristo vai servir a igreja. Você pode conferir Apocalipse capítulo 19, verso 7. Ali nós estaremos em glória no céu. Essa boda vai demorar 7 anos, ou aproximadamente. E nesse momento que estamos passando o arrebatamento da igreja, tribunal de Cristo para galardoamento dos santos e as bodas do Cordeiro, que é a comemoração daqueles que serviram a Deus, que participaram do arrebatamento, inicia-se aqui na terra a grande tribulação. Então, primeiro arrebatamento, segundo tribunal de Cristo, terceiro as bodas do Cordeiro, quarto a grande tribulação. Então aí começa aqui a grande tribulação. Mateus 24, 21, Apocalipse 7, 14. Aí começa o que nós chamamos de o dia do Senhor, ou o dia da ira.
Querido, se você acha que o coronavírus é o fim do mundo, leia Apocalipse. Você não viu nada. Se você está preocupado com o coronavírus, é bom você ser crente mesmo, passar pelo arrebatamento e não ficar aqui. Porque quem ficar aqui, ai, 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 ai. É o que está lá em Apocalipse. A pessoa fala, ai, 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 ai. Está escrito lá. O que é isso? É muita dor, é muito sofrimento. Vai chegar um momento que os homens, diante de tanto sofrimento, vão procurar a morte e a morte vai fugir desses homens. Então não é brincadeira. Nós estamos sendo alertados pela palavra de Deus. Agora é a hora de procurar o Senhor, porque agora se acha. Agora é a hora de nós nos arrependermos dos nossos pecados. A humanidade brinca com Deus há muito tempo. Veja que a China, de onde saiu o vírus, não está sofrendo tanto que nem a Europa. A Europa, que foi o berço do protestantismo, que foi o berço do avivamento, que foi aonde milhares de pessoas amavam a Deus, adoravam ao Senhor, depois se desviaram, se esfriaram, viviam uma vida displicente, está sendo chacoalhada a Europa. Chacoalhada. Então, nós que estamos aqui no Brasil, é hora de orarmos, de clamarmos, de buscarmos a face do Senhor, de se arrepender dos nossos pecados, porque ainda é o princípio das dores. Ai daquele que viver as dores. Não será brincadeira. Não será brincadeira. Depois da grande tribulação, segundo a teologia pré-milenista, é de 7 anos, ou de 3 anos e meio, que vai ter um acordo com Israel, Jesus volta fisicamente, porque o arrebatamento, ele volta para a igreja invisível. É a tirada invisível, tirada com força. Arrebatar é tirar com força. Então a primeira fase da vinda dele é o arrebatamento de maneira invisível. Depois, no final dos 7 anos, quando Israel estiver cercado por todos os inimigos, né? Ele vai vir para o julgamento das nações. Está em Joel 3, de 2 e 12, Mateus 25, de 31 a 41. E aí ele volta, Daniel 7,13, Zacarias 12,10. Ele aparece fisicamente com a igreja. Agora Jesus vem com a igreja. Pisa no Monte das Oliveiras, fende o monte, livra Israel, tá? E aí faz o julgamento das nações. Então, olha, grande tribulação é o 4º acontecimento. 5º acontecimento, vinda de Jesus em glória, física. Vinda física dele. Ele veio para a igreja invisível lá. Agora vinda física. Pisa no Monte das Oliveiras, Zacarias 12,10. E aí começa o julgamento das nações. Logo em seguida ao julgamento das nações, nós temos o reino milenar. Jesus reina nessa terra como um regente desse planeta, junto com a igreja. Jerusalém celestial vai estar sobre a Jerusalém terrestre, e nós, juntamente com Cristo, reinaremos sobre esse mundo. Apocalipse 20, de 2 a 7, Daniel 7,14, Zacarias 14,9, Isaías 2,3, começa-se o reino milenar. E no final do reino milenar, ao último Gog e Magog, a última guerra, tá? A última guerra final. E nessa guerra final, desse juízo final, todas as coisas são julgadas. E aí, ao julgamento do Apocalipse 20, de 11 a 15, o julgamento do trono branco. Nesse julgamento, os não salvos ressuscitarão para receber a sentença e serem lançados na guiena eterna. E, por fim, Apocalipse 21 e Apocalipse 22, os capítulos, capítulo 21 e 22, nos revela que haverá um estado eterno, onde haverá um novo céu e uma nova terra, e aí todas as coisas passarão e viveremos eternamente com Cristo na sua glória. Eu estou explicando aqui os eventos escatológicos segundo a teologia pré-milenista, não estou desprezando as outras visões, estou dizendo a que eu acredito ser mais bíblica. Entendo que dentro da visão pré-milenista se encaixa perfeitamente o coronavírus e as pestes que vivemos até hoje. Então o arrebatamento da igreja vai acontecer dentro do previsto. Virá, Jesus voltará. Ele está às portas. Eu acho, irmãos, eu tenho certeza
que é momento para estarmos gratos, porque tudo que Jesus falou está acontecendo, e até os ateus estão tendo que ver isso. Até o Richard Dawkins e os demais ateus da vida aí são obrigados a ver que o que a Bíblia falou, que o que o carpinteiro da Galileia disse, por mais simples que ele fosse, segundo a aparência humana, disse verdades eternas. Passará os céus e passará a terra, mas as minhas palavras não hão de passar, disse Jesus, e isso que ele disse está aqui, pestes. Coronavírus é uma praga, é uma peste, e está aí. Então, amados, nós estamos no princípio das dores, é momento de nos apegarmos com Deus, é momento de buscarmos a Deus, é momento de que quem é crente santifique-se mais ainda, e quem é sujo, suje-se mais ainda. Não é tempo de brincarmos de igreja, não é tempo de brincarmos de fé, não é tempo de brincarmos de crente. Agora é a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Amém. Até mesmo diante da morte. Quando você pega Apocalipse 2:10, ser fiel até a morte, não é simplesmente ser fiel até o último dia da sua vida, o que é também, mas é ser fiel até diante da morte, até diante do vírus, até diante da epidemia, até diante da sangria, porque nós somos chamados para uma vida gloriosa na eternidade. Então, aos ateus aí, não fiquem tranquilos, viu, ateus? Está previsto, nós crentes em Jesus Cristo, sabíamos que coisas assim aconteceriam e piores virão. Piores virão. É que o mundo dá uma melhorada tecnologicamente falando, as pessoas já esfriam-se na fé. Aproveitam as coisas boas do mundo, e eu acho maravilhoso a tecnologia, acho maravilhoso as comidas que o mundo está produzindo, principalmente as enlatadas, né? Faz um mal danado, mas tem um sabor maravilhoso. Aí a gente pensa, né? Quanta tecnologia, quanto produto, ai que vida linda, o céu deve ser aqui. Não, o céu não é aqui. Às vezes acontecem essas coisas para nós nos lembrarmos que o céu não é aqui. A nossa vida não é aqui. Paulo disse: eu prefiro partir e estar com Cristo, o que é infinitamente melhor. Então, que você possa ter esse entendimento, que você possa aproveitar esse momento para estudar a Bíblia, para buscar a Deus, para orar, para interceder, para clamar, para viver uma vida piedosa, e que você possa abandonar o pecado, porque isso tudo é fruto do pecado. O pecado é que traz pestes, pragas, maldições. O pecado é que vai trazer o juízo do Apocalipse. O pecado é que vai trazer a grande tribulação. O pecado é que vai trazer o dia do Senhor. Então nós precisamos nos consagrar, buscarmos a Deus em espírito e em verdade. Amém. Não quero ser muito delongado, mas esse assunto inflama meu coração e a gente precisava falar. Então, antes da gente cantar o último louvor, eu quero orar com você. Eu quero que você chegue perto aí do seu celular, do seu Instagram, do seu Facebook. Se você está aí na sala, né? Você que está com a sua família pode dar a mão. Na família não tem problema. Já está todo mundo com álcool aí, né? Então está todo mundo higienizado. Então vocês aí peguem na mão, vamos orar. É a hora de oração. Chegue perto do seu rádio não, né? Do seu celular, do seu televisor, né? Porque o pessoal tem Smart TV, computador. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós oramos agora. E nós pedimos, ó Pai, em prol daqueles que estão nos ouvindo, daqueles que estão enfermados, daqueles, Senhor, que estão passando por esse momento e talvez estejam com o coração aflito. Que o Senhor possa confortar o coração da tua igreja, Deus. Que o Senhor possa acalentar, ó Deus amado, com a paz que excede todo entendimento. Meu Deus, que nós possamos viver esse momento entendendo que Jesus se aproxima. Perdoa os nossos pecados, santifica a vida do teu povo, santifica a vida da tua igreja e nos prepara para a tua volta. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém.